Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 30 de agosto, 22º domingo do tempo comum. Dentro da programação do mês de agosto, que é o mês vocacional, a igreja ora nesse domingo pela vocação dos catequistas, o ministério dos catequistas e das catequistas na igreja, nas várias dimensões, nas várias expressões. Então, os nossos parabéns a todos aqueles, a todas aquelas que são catequistas em muitas comunidades eclesiais pelo Brasil afora. Eu queria mandar também um abraço nesse domingo para irmãos de Moçambique que acompanham o nosso canal. Muito obrigado pela gentileza de acompanhar a nossa reflexão diária do Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 16, de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse 22º domingo do tempo comum, nós temos na primeira leitura da missa um texto de Jeremias, a vocação do profeta Jeremias. Jeremias diz, referindo-se a uma linguagem dos casais apaixonados, a linguagem do amor. Jeremias diz: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Portanto, a sua vocação, ele a compara como se Deus viesse ao encontro da humanidade e a seduzisse, assim como um rapaz seduz a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, ou assim como uma jovem seduz o seu namorado, o seu amado. Ao mesmo tempo, Jeremias admite: eu me deixei seduzir, ele permitiu. Portanto, ser vocacionado de algum modo é sentir-se atraído pelo mistério de Deus, mas também consentir e permitir, deixar-se conduzir, deixar-se seduzir, deixar-se dominar pela ação do Senhor. Em seguida, Jeremias passa a tratar das críticas, das perseguições, das ironias. Ele se tornou motivo de vergonha, motivo de chacota para todos. São muitas
as incompreensões por causa da missão que nós assumimos. E ele pensa claramente em desistir. Ele diz: eu não quero mais ser profeta, eu quero fugir desse negócio, não quero mais continuar com a minha missão de profeta. Ao mesmo tempo, ele diz: mas existe um fogo ardente dentro de mim e eu não posso abandonar a minha missão. Percebam que texto tão bonito para percebermos as relações psicoemocionais dentro do coração do profeta. Ele se sente atraído pelo Senhor, ao mesmo tempo ele se deixou atrair. Ele foi seduzido, ao mesmo tempo ele se deixou seduzir. Ele sofre por todas as críticas e incompreensões, ao mesmo tempo há como que um fogo devorador dentro dele que o seduz e que não lhe permite abandonar a missão. É assim que se sentem muitos irmãos cristãos, católicos, que assumem na igreja o seu ministério. É por isso que São Paulo, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é, o verdadeiro culto que agrada o Senhor é um culto existencial, é uma entrega, é uma oblação de si. Essa liturgia existencial é a entrega da nossa existência a Deus e ao próximo. É assim que se sente São Paulo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assim como Jesus realizou no alto da cruz. Nesse contexto, então, compreendemos o texto do Santo Evangelho de hoje. O texto tem uma estrutura muito simples. Jesus faz o anúncio da paixão e da ressurreição, é o primeiro ponto. Segundo, acontece a incompreensão de Pedro, segundo ponto. E o terceiro, Jesus aproveita para fazer uma catequese com os seus discípulos. Esse é o esquema de todos os anúncios da paixão e da ressurreição. Anúncio da paixão e da ressurreição, incompreensão dos discípulos, catequese de Jesus. Olhemos então agora no texto. Versículo 21. Jesus faz o anúncio da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Ele diz que vai subir a Jerusalém. Jerusalém praticamente é a capital, ao menos é a capital religiosa da nação. E ele vai sofrer muito a incompreensão da parte das lideranças de Israel. Os líderes de Israel se organizam num conselho chamado Sinédrio. E no Sinédrio estão os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei. São três categorias que compõem o conselho da nação hebraica, o Sinédrio. Anciãos leigos, homens ricos, anciãos do povo, sacerdotes e sumos sacerdotes, e terceiro grupo, os mestres da lei, geralmente do partido dos fariseus. Jesus diz que em Jerusalém ele vai ser morto, mas que ao terceiro dia o Pai o ressuscita. Esse é o anúncio da paixão, morte e ressurreição. Versículos 22 e 23, Pedro não compreende nada. E não somente não compreende, mas Pedro quer dissuadir Jesus, quer dissuadi-lo, quer afastá-lo da sua verdadeira missão. Pedro toma Jesus à parte e o repreende. Por que Pedro o repreende? Porque Pedro não consegue compreender a ideia de um Messias crucificado. No mundo judaico, os judeus esperam um Messias triunfalista, um Messias vitorioso. Jamais Pedro, na sua compreensão humana, pode compreender
um Messias crucificado e servo sofredor. Por isso, Pedro precisará passar por um processo profundo de conversão. Pedro toma Jesus à parte, o repreende e diz claramente: que isso não te aconteça. É como se Pedro dissesse: Jesus, deixa de ser bobo, rapaz. Não vá a Jerusalém, pula fora disso. Não enfrente Jerusalém, não enfrente o Sinédrio, não vá a Jerusalém. Procure se esconder nas aldeias da Galileia, mas não enfrente o poder do Sinédrio. Pedro não compreende o mistério da morte de Cristo como morte redentora para a expiação dos pecados da humanidade e como fidelidade ao projeto de Deus e como fidelidade ao seu povo. E esse é o mesmo Pedro a quem Jesus, alguns versículos antes, havia dito: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. O mesmo Simão Pedro, a quem Jesus confirma o primado e diz que ele é bem-aventurado, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou a ele os mistérios do reino. Agora, Jesus vai lhe dizer algo profundamente grave. O que Jesus diz? No texto que eu li, a frase está traduzida assim: vai para longe de mim, Satanás. Na verdade, a preposição grega opizo é melhor traduzi-la por vai para detrás de mim. Jesus então está dizendo: Pedro, tu agora não pensas como Deus, tu estás pensando meramente como homem, com os critérios humanos, por isso é preciso ir novamente para detrás de mim. O que significa ir para detrás de mim? Na compreensão bíblica, no mundo bíblico, o mestre caminha à frente. Jesus é o mestre e ele caminha à frente. Por isso, se Pedro quiser compreender o que significa a cruz, a subida para Jerusalém, o mistério pascal, Pedro novamente precisa voltar para caminhar atrás de Jesus e compreendê-lo como mestre. Então, Pedro precisa converter o seu discipulado. E é por isso que Jesus o chama de Shatan. Satanás, em aramaico, significa adversário. Então, Pedro, neste momento, se tornou adversário de Jesus, quer dissuadi-lo de sua missão, quer desvirtuá-lo do seu caminho de fidelidade ao projeto de Deus e ao seu povo, porque Pedro, nesse momento, não pensa como Deus, mas pensa com os critérios meramente humanos. Finalmente, os versículos 24 a 27, Jesus faz uma catequese bonita sobre o seguimento, sobre a cruz, sobre a doação da vida. Quem quiser seguir Jesus precisa renunciar até mesmo à sua vida. Precisa acolher o mistério da cruz. Precisa entregar a existência ao Evangelho, a Cristo, sem medo. A cruz não mata. Jesus passa pela cruz, desce à mansão dos mortos, mas está vivo e ressuscitado. O sepulcro está vazio. Então, o mistério da dor, o mistério da incompreensão, o mistério da perseguição, como Jeremias vive na primeira leitura. Ele diz: eu sou motivo de críticas, de perseguições, de ironias, motivo de chacota, de vergonha. Jesus também passou por todas estas situações, muito pior. Jesus morreu como criminoso fora da cidade de Jerusalém, a morte mais vergonhosa, mais ignominiosa. Não tenhamos medo da cruz. Preciso é renunciar a si mesmo, aos nossos esquemas, às nossas seguranças por Cristo e pelo Evangelho. Jesus vai adiante: quem quiser guardar a sua vida, preservar a sua vida com medinho, vai perdê-la. É uma vida medíocre, sem sentido.
Mas quem quiser gastar a vida, perder a vida por Cristo, pelo Evangelho, pelo Reino, na verdade esse vai ganhar a vida, ganhar sentido de plenitude para a sua existência. E Jesus conclui dizendo um dito tipicamente do ambiente do dinheiro. Quem pensa em ganhar o mundo inteiro, e tem gente que está buscando somente dinheiro, juntar mais dinheiro e juntar mais dinheiro, o que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar muito dinheiro, mas perder a sua vida, isto é, ter uma vida medíocre, insossa, sem graça, sem sentido, porque o sentido profundo da vida de um cristão está na doação da sua existência por Cristo, pelo Evangelho e pelo próximo. Viver o amor profundo, assumindo a cruz de Cristo e a doação da nossa vida em toda a nossa existência. Um excelente domingo, uma santa semana. Amanhã nós começamos a ler o Evangelho de Lucas. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.